Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu, graças a Deus, estou bem. Mais uma vez, né, nós estamos aqui para falar da lição, falar da palavra, né? Então, nós vamos orar para que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai, por mais uma vez estar aqui na Tua presença, falando da Tua palavra, falando do Teu poder. E te pedimos, Senhor, que o Senhor continue conosco, nos capacitando e trazendo, Senhor, a Tua verdade nos nossos corações. Abençoa cada um, Senhor, que está assistindo a aula, que está ouvindo e que realmente que haja transformações nos corações, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos desde já, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. A lição de hoje, criança, é a lição número 12, né, que tem o título Sou mordomo da criação de Deus, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, do versículo 2 ao 15. Nós vamos falar sobre a criação do mundo, né, e da responsabilidade que nós temos em manter um mundo, né, de uma maneira assim que todos nós possamos viver de uma maneira feliz. No início, Deus criou a terra. Ele caprichou de todas as maneiras. Ele criou as cores, criou a água, criou a luz, criou as árvores, criou os animais, as plantas. E foi durante 7 dias ele construiu tudo isso que nós temos hoje, né? E no 7º dia ele fez a sua obra-prima maior, que é o homem, para viver no paraíso, nesse paraíso que Deus criou. Então, crianças, Deus criou o homem no 7º dia, o homem e a mulher, Adão e Eva. E aí a gente se pergunta, como vocês acham que seria se Deus tivesse feito o homem e a mulher primeiro? Deus usou a sua inteligência e criou tudo que era necessário primeiro, né? A água, a luz, as plantas, os animais, tudo que o homem precisaria para sobreviver, Deus criou antes. Depois ele criou o homem e a mulher. E assim ele fez. E era como se ele tivesse feito um pacto. Ele fez um pacto com Adão e Eva, né? E aí eu vou mostrar para vocês como que ficou o nosso mundo depois que Deus completou a sua obra. Ficou assim, ó, um paraíso, né? E Adão e Eva comandando, como se estivesse comandando a natureza. Deus criou tudo perfeitamente, nas melhores condições de sobrevivência. E por isso que a lição chama mordomos, né? A lição chama Sou mordomo da criação de Deus. Então, Adão e Eva eram mordomos de Deus no paraíso. E eu vou ler para vocês, lá no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 15, que fala, que retrata bem essa história da lição de hoje. Então, está escrito assim, ó. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Então, o que seria um mordomo? É aquele que cuida, é aquele que zela, é aquele que guarda e que trabalha a favor daquela tarefa que tá, né, que ele tem que, daquele lugar, né? Então, Adão e Eva, eles tinham a responsabilidade de cuidar de tudo aquilo que Deus criou. E vocês acham, criança, que essa determinação de Deus era só para Adão e Eva? Era só para aquele tempo? Ou isso ainda vale para todos nós hoje, no mundo atual? As orientações de Deus da época de Adão e Eva para manter a terra, conservar a terra,
ela vale para nós até hoje. Do mesmo jeito que ele falou com Adão e Eva para trabalhar e manter e conservar a terra e ter o alimento que vinha da terra, ele permanece para nós até hoje. Por quê? Porque Deus, ele é soberano, crianças. Ele não muda. O que muda somos nós, mas Deus não. Deus permanece sempre fiel. O fato de Adão e Eva ter sido expulsos, mesmo eles sendo expulsos do paraíso por causa da desobediência, mesmo assim eles tiveram que continuar trabalhando e conservando a terra para poder tirar seu alimento dali. E assim é hoje, até hoje para nós. O tempo passou e muitas coisas mudaram, né? Com o passar dos séculos, muitas coisas foram mudando de lá para cá. Por quê? Por causa do pecado. O homem, ele se sente na necessidade de ter cada vez mais, né? A ambição. E com isso, foi mudando todo o cenário. O comportamento do ser humano foi o primeiro que mudou, né? Hoje, a lição fala que nós encontramos pessoas cansadas, pessoas estressadas, depressivas, grandes centros, né? Correria do dia a dia, poluição de todos os lados, queimadas na natureza, e o meio ambiente ele vai ficando para trás, né? A conservação do meio ambiente, cada dia que passa, fica mais complicado. E chegou o desenvolvimento no nosso meio. Com o desenvolvimento, chegou a destruição do meio ambiente. E aí, crianças, a lição fala também de que nós precisamos tomar cuidado com tudo aquilo que nós consumimos, né? Os produtos que a gente consome. Por exemplo, nós vamos na padaria, a gente compra pão, vem numa sacolinha de plástico, né? Aí, aquela sacolinha a gente pega, coloca outros lixos e o caminhão leva. O lixo, o plástico, é uma coisa que mais se demora para se decompor na natureza, né? Aquele potinho de Danone que nós tomamos, também, né? É o plástico que demora muito para a natureza para se decompor. E quando nós vamos no shopping, por exemplo, e nós comemos lanche, é aquela delícia, né? Então, nós temos que sempre colocar ali naquela lixeira específica, né? Ficar sempre de olho no coleguinha para saber se o coleguinha está fazendo a mesma coisa. Tudo isso é consciência de conservação do meio ambiente. E aqui na nossa lição, tem uma parte que fala sobre o tempo de decomposição dos materiais. Então, ele fala assim, ó, que o papel é de 3 a 6 meses para se decompor. O pano, 6 meses a 1 ano. O chiclete que nós adoramos demora 5 anos para se decompor. A madeira pintada, 13 anos. O plástico e o metal, mais de 100 anos. O vidro, 1 milhão de anos. A borracha, por tempo indeterminado. Meu Deus, é muita coisa, né? E aí nós pensamos, aonde está a orientação que Deus deu lá no início e que serve para nós hoje? Conservar e cuidar da terra. Conservar e cuidar do meio ambiente. Eu vou mostrar para vocês novamente essa imagem do paraíso que Deus deixou para o homem. Observem para vocês verem, que imagem linda, né? Eva feliz, Adão feliz, né? Radiante, que tinha o paraíso ao seu dispor. O tempo foi passando, né? Com o passar do século, o desenvolvimento chegou, o homem sempre querendo mais. Observe para vocês verem a diferença que tem hoje em dia, né? Olhem para vocês verem. Grandes incêndios nas matas, que tem falado muito ultimamente. Grandes prédios, centros comerciais, rios cheios de poluições, né? Grandes esgotos.
E observa para você ver. A lágrima no olho do homem, de Adão, de hoje, do homem de hoje, e a mulher totalmente triste. Aí eu pergunto para vocês, será que Deus ainda continua sendo o centro da atenção do homem? Né? O que nós temos feito, todos nós temos feito para mostrar para o mundo que Deus é o centro da nossa vida, né? A começar pela preservação do meio ambiente. Depois que ficou tudo, né, chegou todo o desenvolvimento, a industrialização, né, computador, internet, celular, notebook, todos esses recursos que a gente tem hoje, olha para você ver como que o homem e a mulher estão. O homem conseguiu tudo o que precisava, mas nem tudo isso que nós temos hoje, aqui na nossa casa, ao nosso redor, é o suficiente para nos fazer feliz, né? Então, eu chego à conclusão que o que nos faz feliz mesmo, que nos traz paz, é Jesus na nossa vida. É Deus como centro da nossa existência. E assim foi a nossa lição de hoje. Que cada um possa colocar, né, realmente a responsabilidade na mente de preservar o nosso meio ambiente, de cuidar da nossa saúde e que realmente Deus nos abençoe com sabedoria e cada vez mais conhecimento e sempre com uma consciência de que nós temos muita responsabilidade diante do nosso Pai. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um e até a próxima aula. Criança, que lição é essa que Deus nos ensina, né? Espero que você tenha aprendido alguma coisa muito legal nessa aula, tá? E porque Deus deixou para nós a sua criação e nós somos mordomos da criação de Deus. Deus nos colocou aqui como a sua obra mais importante para cuidar de tudo aquilo que Ele fez com muito carinho, não é verdade? E olha, para finalizar nossa aula de hoje, nós temos o Nicolas. Eu tô com muita saudade de você, viu, Nicolas? O Nicolas vai falar pra gente o versículo de hoje, tá bom? Um beijo para todos vocês e até a próxima semana. Tchau! Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Salmo 104, 24.